Tem gente que está pegando o casulo do filho. Ah, não, eu vou dar um talhozinho aqui no casulo para facilitar, para logo ele sair. Mas é o casulo que vai dar musculatura para a vida, para as adversidades que ele vai ter que passar. Se você mexer no casulo, tocar no casulo, a borboleta não vai sobreviver o primeiro voo. É de tenra idade que a gente vem preparando. E aí a gente vai se perdendo nesse processo, sabe por quê? É muito importante a gente observar tantas variáveis, tantas noites, tantas coisas na nossa vida que vem acontecendo, tantas coisas interligadas. Deus trabalhando caráter, personalidade, temperamento, capacitação intelectual, recursos materiais. Meus irmãos, não é de uma hora para outra que a gente pega a visão. Graça e paz, olha, o sermão hoje vai falar muito contigo, preparando as futuras gerações. Você quer ser impactado com essa palavra? Fique conosco e veja o que Deus fará na sua vida e na sua família. Primeira Crônicas 22, versículos 4 e 5. O tema da reflexão é preparando as futuras gerações. O texto diz assim: madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade, pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que está para ser edificada para o Senhor deve ser sobremodo magnificente para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância, antes de sua morte. Pai, a tua palavra ela é viva e ela produz efeitos de curar, libertar e salvar. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Esse texto é um dos mais admiráveis na vida de Davi. A preocupação em deixar um legado para o seu filho Salomão. E ele começa então a falar das suas preocupações, e a gente vai observando nas Sagradas Escrituras todo o reinado de Davi sobre Israel, e já apontando para um herdeiro, aquele que ia continuar conduzindo o bastão. Um tempo que Davi, como rei, ele começa a experimentar promessas, pacificação, mas Deus disse a Davi no momento de erguer um templo ao Senhor: tu não edificarás casa para minha habitação, e o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o meu reino. Confirmarei na casa o meu reino para sempre, o seu trono será estabelecido para sempre. 1 Crônicas 17, de 4 em diante. O Senhor fala para Davi: você não vai edificar, mas tem uma linha, tem uma sequência, tem uma cronologia, tem uma forma de ser operado isso aí, que eu vou estar estabelecendo um reino por intermédio da tua vida, da tua descendência. E começa a se cumprir isso em Salomão. A gente observa o texto então, e a gente vai ver até mais à frente, quando então a palavra de Deus vai apontar como Jesus sendo filho de Davi. Isaías fala da deidade, do caráter do rei vindouro e da natureza pacífica e justa do seu reinado. A gente vai para Jeremias, vai escrever sobre sua integridade. Ezequiel vai falar esse Davi como um pastor que apacentaria o seu povo.
E a gente olha então para a genealogia de Davi, alguns vão falar que teve 19, outros vão dizer que teve 20. Irmãos, difícil é precisar a quantidade de filhos que ele teve. Mas uma coisa é certa, Salomão era filho dele, e com firmeza em seu reino, o Senhor, o Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso na terra. Mas a pergunta é, por que é que uma pessoa, sabendo que está prestes a morrer, se preocupa em preparar um terreno, se preocupa em fazer tantas coisas, se preocupa em realizar algo para Deus, se preocupa com seu descendente? Por que ele faria isso, se ele não gozaria e nem veria nada disso? Ao contrário do rei Ezequias, que disse, olha, vão levar os meus filhos como eunuco, vão levar tudo que está aqui, boa essa palavra. Davi faz o contrário, dizendo, não, eu quero deixar um legado, eu quero construir algo que permaneça, que vale a pena, sabe por quê? Ele estava comprometido com a excelência, queria preparar um filho, honrar a Deus, e a convicção de que esse homem precisava ir muito mais longe do que ele foi. Tem um livro do Augusto Cury chamado Pais Inteligentes, e diz que formam sucessores e não herdeiros. Era o que Davi estava fazendo, olhando para a sua descendência e falando, eu não quero gerar aqui herdeiro, pessoas que vão aqui, na verdade, usufruir do carrinho, da casa. Ao contrário disso, eu estou gerando aqui sucessor. E os sucessores sabem transformar aquilo que lhes fora transmitido a médio e a longo prazo e fazer com que aquilo avance ainda mais. Se tem uma coisa que família entra em crise, Heitor, sabe o que é? No momento em que os pais têm alguma propriedade, os filhos estão ali, os pais se vão, primeira coisa que começa é a desavença por causa da herança. Ninguém se entende. Todo mundo acha, eu acho justo, já que ele teve a casinha e eu nunca tive, que deixe tudo para mim. O outro fala, não, até por justiça legal, num inventário todos têm direito. Cada um tem um argumento para justificar, para tirar o outro e se colocar. É incrível isso. Olha, e se morar no mesmo terreno, irmãos, aí a coisa fica pior ainda. Porque metade da família vai dizer assim, já está morando de graça há muito tempo. Não era para ter direito a mais nada. Aí o outro que construiu vai dizer assim, mas nós batalhamos para fazer isso aqui tudinho, é direito nosso, é nossa herança. Irmãos, coisa difícil é olhar para a descendência quando ficam bens. Até no casamento é difícil, porque no casamento quando começa aquela história de amor, é meu bem para cá, meu bem para lá. Depois quando começa a pensar em separação, é meus bens para cá, meus bens para lá. Como a coisa toma um rumo diferenciado. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o texto em que esse homem começa a preparar um legado e deixar para Salomão algo diferenciado, e como é que ele consegue realizar isso? Em primeiro lugar, identifique o chamado de Deus para seus descendentes. Isso mesmo, identifique o chamado de Deus para seus descendentes. Davi tinha vários filhos, porém nesse momento o texto aponta uma convicção, é Salomão. Podia estar em dúvidas, diante de tantos filhos, quem vai conduzir essa história? Como é que será isso? Não, convicção. E ele sabia mais dos detalhes do chamado para o seu filho. 1 Crônicas 17, 11, 12 vai relatar isso. No reinado de Salomão, o templo de Deus seria construído. Ou seja, o bastão é dele e ele ainda vai ter que realizar esta obra. É difícil a gente identificar isso porque pais olham para os seus descendentes, eles sempre observam num descendente uma característica que ignora o que eles querem, que os descendentes sejam e façam o que eles planejaram. Eu conheço um camarada que queria ser aviador, entrar na EPK, aí por problema de vista ficou reprovado, Romo.
Aí nasceu o filho dele. Ele queria incutir na cabeça do garoto de qualquer jeito que tinha que ser aviador. Mas acho que aquele garoto, até para ser motorista, estava difícil. Mas o pai queria porque queria. Sabe por quê? Para cada um de nós, Deus tem um chamado, tem um plano, e esse plano é de acordo com a vocação que Ele coloca para mim e para você. E essa questão de vocação, isso nunca pode ser igual, porque o corpo de Cristo tem necessidades diferentes. E Deus não chamou ninguém para ficar parado e sozinho. E a gente percebe o filho, queridos, desde que nasce, a primeira vez que vai pegar o peito, a primeira comida de sal, a primeira mamadeira que o filho pega, a primeira fralda que você vai trocar, você já percebe nele que ele tem uma característica que você já sabe logo como é que está funcionando a questão da vocação. É impressionante. Tem um que é mais molenga, tem outro que é mais brigão. Tem filho que você fala assim, vou te botar de castigo. Ele já está desesperado. Tem filho que você fala assim, vou te botar de castigo. Ele está olhando e rindo. No fundo, esse sorriso, sabe o que ele quer dizer? Duvido. Eu sei que é só falácia. Cada filho reage de um jeito, mas desde tenra idade a gente já começa a perceber características, como eles reagem a estímulos, como é que eles se comportam. Tem filho que gosta de um banho, tem filho que não gosta de um banho. Aliás, são fases na vida de filho que é impressionante, né? A gente vai dando banho, aí vai chegando assim 5, 6, até 11 anos de idade, não quer tomar banho. Depois vai fazendo 12, 13, só quer tomar banho. Andar perfumado, eu não sei o que acontece, mas a vida é assim. Meus irmãos, quantos erros nós estamos praticando por não termos a sensibilidade espiritual de entendermos os vocacionados que temos dentro de casa. A gente quer que o filho conquiste o que nós sonhamos que não conquistamos, mas a pergunta é, isso é plano de Deus? Isso é plano seu. Eu conheço mães que desejavam, sonhavam, depois que tiveram um menino, ter uma menininha. E quando engravidaram, falaram, ela vai vir. E começaram a fazer um enxoval todinho pensando na menininha. Mas não era menina, era menino. E nesse momento, quando soube que era menino, aquela ideia de fazer a chiquinha, aquela ideia de prender o cabelinho com lacinho, caiu tudo por terra novamente. E às vezes a mãe não percebe, até o jeito dela tratar esse filho agora é de um jeito diferenciado. Por quê? Sonhou algo que não aconteceu. Os pais estão impregnados com isso desde a questão sexual até a vocação. E a gente vai externando isso para os filhos de uma maneira muito ruim, sabe por quê? Não é a sua vontade, mas do Senhor, e cumprir o chamado de Deus é uma decisão maravilhosa e importante na vida de qualquer cristão, e isso não deve, em momento algum, ser vontade de pais, mas vontade de um filho alinhado com o Pai eterno, onde a gente descobre e a gente apoia isso em todos os sentidos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu olho para a vida aqui da nossa igreja, nossa missionária Adriana, que coisa maravilhosa. Para a nossa querida Jaque, Beth, essa turma toda aí que, gente, num campo, fazendo a obra, feliz da vida, que vocação. Nós temos que investir certo, não influenciar um filho para que ele siga um sonho seu, mas influenciar um filho, um descendente, para que ele siga sonhos de Deus para a vida dele. Se o teu propósito com o filho é acertar o alvo, como é que você vai mirar para um alvo que Deus não está direcionando? É impossível. Segundo lugar, a gente olha para a vida de Davi
E ele fala: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. Ou seja, comece o mais rápido possível a preparar, desde que nasce. Eu queria até dar um conselho para as mulheres grávidas: comece a prepará-los. Mas como o pastor está dentro da barriga, 6 meses, pede o marido para botar a boca na sua barriga, lê salmos para ele, ou para ela. Ela já está escutando. A primeira coisa que ele deve escutar é a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Começa a conversar, pega a Bíblia e lê. Vai lá na barriga e começa a falar. Dá a impressão que não está valendo nada. Está escutando, está ouvindo. Identifique esse chamado, agora comece desde bem cedo a aperfeiçoar, a amadurecer. Sabe por quê? A nossa vida é feita de processos, amadurecimento desde que nascemos. E a gente quer tudo fácil, de mão beijada. A gente olha para a vida de Moisés, vai ser o libertador, mas fica lá refugiado 40 anos. A gente olha para a vida de Davi. Davi, ninguém quer enfrentar o gigante, como é que tu vai? Eu tenho um currículo bom, meu irmão. No meu cartel de lutas eu já venci urso e leão. Não estou de bobeira. E na hora de guerrear, fala: tu vens a mim com vara e paus, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança dele era no Senhor. Sabe por quê? Porque lá atrás, desde tenra idade, ele já vinha sendo preparado para grandes batalhas que enfrentaria no futuro, quando derruba o gigante. Agora ele começa então, lá atrás, já sendo vocacionado, já sabia o que estava diante dele, inclusive Saul perseguindo de uma maneira feroz. Por quê? Se você ligasse na rádio FM de Israel, naquela época, você ia ouvir a seguinte música: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E isso começou a irritar Saul. Até os filhos de Saul já sabiam que estava destinado a Davi. Já sabia quem confiaria um reinado. E a gente hoje parece que a gente está perdido, a gente acha que jovem vai se preparar com 18, 20 anos de idade. E filho hoje, querido, está querendo ficar aqui ó, na perna um tempão. Tem filho que você tem que, né? Solta, meu irmão. Segue o rumo. É o filho que está com a roupinha ali, que está ali bonitinho, mas não, dê asas, faz como águia, vai lá em cima, solta, deixa bater asa. Ah, pastor, mas se machucar, vai machucar, vai. Você também não se machucou? Você não amadureceu? Tem gente que está pegando o casulo do filho. Ah, não, eu vou dar um talhozinho aqui no casulo para facilitar, para logo ele sair. Mas é o casulo que vai dar musculatura para a vida, para as adversidades que ele vai ter que passar. Se você mexer no casulo, tocar no casulo, a borboleta não vai sobreviver o primeiro voo. É de tenra idade que a gente vem preparando. E aí a gente vai se perdendo nesse processo, sabe por quê? É muito importante a gente observar tantas variáveis, tantas noites, tantas coisas na nossa vida que vem acontecendo, tantas coisas interligadas. Deus trabalhando caráter, personalidade, temperamento, capacitação intelectual, recursos materiais. Meus irmãos, não é de uma hora para outra que a gente pega visão, que a gente desenvolve resiliência. Não é de uma hora para outra que a gente acumula experiência. Ah, meus irmãos, teve muita coisa que aconteceu na minha vida. E eu fiquei, durante um bom tempo da minha vida, acordando com tapa no rosto. Aquilo me revoltava. Passei um tempo na minha vida dormindo em pedras, semanas sem comer. Quando comia, a gente comia um morango silvestre e um limão galego. Para quem já andou em mato aí, sabe o que eu estou falando.
Às vezes vinham aquelas larvas deliciosas que dão em árvore. Essa tem gosto de leite de coco, aquilo é uma delícia. Uma delícia. A quantidade de nutrientes daquilo ali é um absurdo. Às vezes a gente sobrevivia mês comendo um tal de pastilhão branco, aquilo tinha um gosto de aveia, era uma goma horrível. Alguns lembram disso aí, já passaram por isso aí. Meu irmão, que troço horrível daquilo. Eu me lembrava do meu tempo que eu estava estudando para fazer concurso, que eu não tinha dinheiro para comer 2 refeições, eu comprava biscoito recheado de limão. Eu já contei a história do biscoito recheado de limão para vocês, e por favor, irmãos, nem de brincadeira, não me deem biscoito recheado de limão. Eu agradeço o carinho de vocês. Isso me traumatizou. Meus irmãos, quando a gente vinha daquelas questões de sobrevivência, a gente dava valor às mínimas coisas. A gente tomava um banho, a gente falava glória a Deus. A gente pegava um talher para comer, que bênção. Quando eu deitava na cama, até hoje eu tenho um hábito, toda vez que eu vou esticar o meu corpo na minha cama, me dá um senso assim de satisfação, de alegria, de regozijo. Eu vou logo tomando uma posição fetal, mas é de gratidão. E eu gosto de sair da cama também falando, Deus, esse é o dia que o Senhor me deu. Quantas vezes eu dormi molhado dentro do mato, passando por situações tão difíceis. Eu olho hoje para os desafios que o ministério coloca para cada um de nós. Irmãos, isso aqui não é nem sombra do que a gente já viveu lá atrás. Isso aqui a gente tira de letra. Mas há uma história que a gente não entende lá atrás. Há uma experiência. Às vezes esses bens intangíveis valem ouro. É o que nos habilita a mudar, o que nos habilita a fase seguinte, porque a vida é um videogame, e tem gente que não quer sair da primeira fase. Acredita, irmãos, eu sei que isso não acontece na tua casa. Tem marido que até hoje não sabe tirar uma comida da panela. Eu estou ouvindo assim, fala, Jeová. Camarada tem dificuldade de pegar uma comida e fazer assim, no prato, sabe? Tem dificuldade. Eu estava lembrando de outras coisas aqui. Meus irmãos, como é que a vida, às vezes, ao invés da gente aperfeiçoar, a gente tem parado. E Deus não nos confia coisas maiores e melhores, porque na primeira fase do jogo a gente não passa. Aí a gente toma decisões erradas e fica assim, porque Deus quis assim. Não, irmãos, calma, não é bem assim não. A gente vai amadurecendo, é um processo. Não é de uma hora para outra que a gente, pastor. Não é assim. Não é de uma hora para outra que Deus pega, você agora vai presidir uma igreja. Não é assim. Não é de uma hora para outra que vai bater uma varinha de condão na tua cabeça e vai dizer, eu te batizo, a partir de agora, você será o pastor, presidente da igreja. Não é, queridos. Eu olho lá para trás, desde que a gente liderava a juventude, como a gente já apanhava, como a gente já começava a amadurecer o que é a igreja, como era difícil liderar. A gente olha lá para trás, vê desafios na minha profissão, a área profissional. Se eu amolecesse a mão, eu podia ser preso ou morto. Mas se eu endurecesse muito, eu também podia ser preso ou morto. Irmãos, eu tinha que toda hora calibrar a mão. Ali, andar na corda bamba. É o famoso fritar o peixe de olho no gato. E como isso te amadurece, meus irmãos. Como isso vai te calejando, te preparando para as fases seguintes que o Senhor vai te confiar. E isso a gente precisa aprender, sabe? Porque toda a carreira de Deus para nós está firmada em 5 pontos. Primeiro, ter a certeza de que está no lugar certo. Você tem essa certeza? Eu estou no lugar certo. Se você tem dúvida, questione a Deus. Segundo, o ponto de estar com as pessoas certas. Sabe por quê? Em fases da tua vida, você vai atingir outros patamares que tem pessoas que não conseguem mais te acompanhar nem andar com você.
Elas têm que ficar para trás mesmo. Não acompanha a visão, não acompanha a pegada, toda hora há um comportamento extremamente infantil, imaturo, não consegue desenvolver, toda hora vai dar uma desculpa para aquilo que deveriam fazer e não estão fazendo. Não servem para te acompanhar. Sabe por que elas não querem desenvolver? Você está com as pessoas certas. Terceiro, fazer a coisa certa. Porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e a gente não está. Eu olho briga conjugal, marido e mulher, convicção, eu fiz tudo o que eu podia. Às vezes fez tudo errado. E não conseguiu enxergar isso. Sinceramente falando. A gente vai fazer gabinete pastoral, a gente olha, a pessoa está convicta que fez tudo e fez, mas às vezes fez errado. Não era desse jeito, não era dessa forma. Quarto ponto, fazer a coisa certa da maneira certa, porque às vezes o propósito é bom, mas a maneira não é adequada. Não basta só fazer o que tem que ser feito, é fazer também da maneira como tem que ser feito. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Tem uma grande diferença nisso. Tem gente que está sempre com um propósito puritano, esse negócio quer ver de ajudar os outros. Irmãos, há um bom samaritarismo que às vezes me espanta. E eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho disso. Eu já ajudei pessoas que não era para ajudar, eu entrei na prova junto com eles. Já fui botar pessoa dentro da minha casa que não era para botar. Irmãos, que preço eu paguei. Às vezes você quer ajudar um morador, está na rua, vem, nós temos que fazer alguma coisa, tem. Vai lá e você, leva lá para a tua casa, daqui a pouco está a polícia lá batendo, falando assim, tem um mandado de prisão para essa pessoa e você está ocultando, agora tu vai responder na justiça. Você não sabe. Irmão, a Bíblia fala para a gente ser prudente como uma serpente, simples como a pomba. Ore ao Senhor antes de ajudar, ore ao Senhor antes de tomar uma decisão, ore, tenha vigilância, irmãos. E às vezes a gente vai fazer isso na igreja e ainda olha e fala assim, pastor duro, né? Podia ter ajudado aquela irmã a ter feito isso, assim, assim, assim. Não, irmãos. É porque às vezes a gente vai tomar uma atitude aqui, que a gente compromete a igreja, o nome do Senhor e tudo isso, a gente tem que andar numa vigilância enorme. Amém, queridos? Então, vamos ter prudência. Por último, quinto lugar, o ponto está certo, as pessoas estão corretas, a maneira está correta, mas o tempo também é o tempo certo. Se para tudo tem tempo determinado, não adianta querer precipitar ou perder o timing. Acredite, todas as coisas vão amadurecendo para um tempo, para um momento específico, você percebe. Eu estava decidido a sair do país há um tempo atrás, tudo alinhado, orei. Aí Deus fechou as portas todinha, ainda me fez rodar 72 horas por aí andando por aeroporto, voos cancelando para eu voltar para o Brasil. Por que eu pelejei tanto tempo, irmãos? Eu orava ao Senhor, clamava ao Senhor, e nesse momento o Senhor já estava trabalhando no meu coração, porque a comissão aqui me ligaria logo no dia seguinte. E me ligou, irmãos, eu fui até deselegante com o irmão Naú. Ele deve estar me ouvindo, me perdoe, Naú. Aí eu fui me abrindo para estar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, para servir ao Senhor. E me permita, irmãos, não é soberbo que eu vou falar, não. Alguns me olham pelo que a gente conquistou lá na vida secular, chegam até a me julgar, falar assim, pastor, o senhor não precisava estar aqui não. Irmãos, como eu preciso estar aqui. Como eu preciso estar aqui. Como antes de vir para aqui eu já amava vocês. Como eu estou lá fora, meu coração arde por aqui, Deus sabe disso. É uma ovelhinha que sofre, um momento aqui eu derramo minhas lágrimas, a gente sente isso. Às vezes o irmão Ricardo ali no gabinete fala assim comigo, pastor, o senhor está sentindo as dores do rebanho.
Ele fala assim comigo: o senhor está sentindo a dificuldade? Eu falei: acho que é isso mesmo, porque quando Deus separa a gente para estar em determinados locais, é impossível você ver uma ovelhinha que sofre tanto, e você, no teu coração, você que tem compaixão, você sente. Terceiro momento, treiná-los para coisas grandiosas. Irmãos, nós precisamos preparar a nossa descendência para coisas grandiosas. Vai tocando, eles vão acreditar que está acabando. Olha o que o texto fala, queridos irmãos: a casa que há de se edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Sabe o que é isso? Estrondosa. E para edificar o templo, Salomão vai lá recrutar vários trabalhadores, inclusive vários israelitas. Me chama a atenção, eu quero concluir. Eu vou começar a sintetizar aqui, ainda tem um outro tópico. Irmão, pedra, só podia cortar uma parte. A gente vê tipo de ouro, cedro, o que ia entrar, Martinha, na ornamentação. Tudo designado nos mínimos detalhes, todo o material, toda a metragem. Tudo de dentro do templo que seria erguido tinha uma especificação nos mínimos detalhes. Você conhece, você sabe o que eu estou falando. Eu fico pensando como é que Deus é detalhista. Ele não podia falar assim, ó, a porta, arruma uma madeira que estiver perto, aí bota essa aí mesmo, eu estou aceitando. Não, estava especificado o tipo de madeira, estava especificado o tipo de pedra, estava especificado cada detalhe dimensional do templo. E quando eu olho para isso, a gente vê então as portas duplas de madeira, cipreste. E as madeiras de hoje não prestam não, mas essa era cipreste. O lugar santo, pórtico que tinha, eu fico olhando, irmãos, e a gente começa a observar que esse templo ficou de pé 410 anos, foi incendiado. Nabucodonosor, você sabe bem a história, eu estou sintetizando aqui. Mas me chama a atenção como a gente não percebe como nosso Deus cuida de nós com detalhes. Deus se manifesta na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, envolvendo pessoas certas. Como o Senhor é detalhista, eu me pergunto, como não devotar a Ele um culto que Ele se agrade com cada detalhe do que eu estou fazendo? É o ar, é a iluminação, é a limpeza, é o traje. Tudo isso são detalhes que eu quero agradar o meu Deus em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Um fisiologista de Boston, Dr. Baldrige, ele fala uma coisa interessante. Ele criou a lei do tudo ou nada. Você conhece a lei do tudo ou nada? Conhece? Não? Vou explicar para você. As funções de todos os seres vivos do planeta, animais, obedecem a esse princípio. Segundo ele, todas as vezes que os seres são estimulados a agir, eles respondem com o melhor da sua capacidade. Ou não respondem. Simples assim. Por exemplo, ele fala da fibra do músculo cardíaco que é estimulada por um impulso nervoso. Ele fala que é suficiente para provocar uma reação que se contrai ao máximo que pode. É o máximo. Máximo. E aí, depois, ela se expande. Agora, ele fala o seguinte: essa contração não tinha como ser melhor. Em todo mundo natural, os seres vivos sempre reagem a um estímulo com um nível máximo de desempenho. Agora, só uma exceção para essa lei. Sabe quem é? O ser humano. O ser humano é terrível. Nós somos o único organismo vivo, biológico, que a gente consegue fazer as coisas dividida, meia boca, mais ou menos.
O ser humano consegue disfarçar e não observar quando a palavra fala: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Assim, muitos não entregam a Deus aquilo que deveriam fazer com todas as suas forças. E eu sei que em determinado momento do sermão, alguns devem estar pensando assim: o pastor está falando de um drama, de um problema. Eu estou falando para mim, meus irmãos. Eu estou me autoexaminando o tipo de entrega que eu faço ao Senhor. E queria que você fizesse esse exercício. Porque quando a gente prepara uma geração, a geração aí está entregando qualquer coisa. Às vezes vem aqui com traje incompatível, vocabulário incompatível, faz coisas incompatíveis, e não há uma liderança para dizer assim: entregue ao Senhor o teu melhor. Não faz de qualquer jeito, não. Sabe? Um indivíduo de coração dividido, a Bíblia chama ele de morno. Com Deus não tem esse negócio de eu te entrego uma parte e escondo outra. Com Deus é tudo ou nada, é sim, sim, não, não. O que passa disso, procedência maligna. Amém, queridos? Precisa ser feita uma entrega plena, total, cheia. E quando a gente pensa nisso, eu fico me comparando a um piloto de avião. Todas as vezes, eu peguei uma mania com a minha mãe, todas as vezes que eu vou entrar num avião, a minha mãe sempre fala assim: meu filho, ora para Deus inspecionar a aeronave. Eu falei: amém, mãe, obrigado. Eu entro dentro do avião e falo: Deus, estou aqui. Não. Aí ele para assim na cabeceira da pista. Antes dele decolar, ele pega o manche e dá aquela simulada que vai, e ele volta, só para ver se as turbinas estão funcionando mesmo. Na hora que ele percebe que a turbina está funcionando, já tem autorização, ele pega aquele manche, ele puxa com tudo, e é carga máxima, e o avião sobe. Eu fico imaginando, você já pensou se ele puxa aquele manche assim mais ou menos? Sabe o que acontece? Naquilo que o Senhor nos confia, tem muita gente que bota a mão no manche e solta. Tem muita gente que dá uma puxadinha no manche, está funcionando, e vai embora. Às vezes puxa o manche meia boca, o voo é raso. Às vezes puxa o manche de qualquer jeito, o acidente é inevitável. A gente precisa sim, cada vez mais preparar essa geração. Eu quero concluir essa reflexão. Sabe por quê? Quarto ponto e último: legado nunca será obra do acaso. Olha o que Davi fala: providenciarei, pois, para ele o necessário. Assim preparou Davi em abundância. Davi não preparou de qualquer jeito, ele preparou com abundância. Ele deu tudo de melhor que ele tinha. Ele foi trabalhando, ele foi, fazendo prosperar os caminhos do seu filho, porque sabia o legado que ele conduziria. Ele preocupou-se em providenciar todo o material para construir o templo. Ele não acumulou recursos em vão. Ele ora: agora é o tempo. A provisão foi Davi que se preocupou. A construção, Salomão estava de frente. Ambos contribuíram sobremodo para a obra do Senhor. Sabe por quê? Legado não é construído de uma hora para outra. Há um processo. Ao ponto de Davi declarar: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve com coração perfeito e com alma voluntária. Se tu buscares, será achado de ti. Porém, se tu o deixares, ele vai te rejeitar. Sabe qual é o legado que fica na vida de Salomão? Muito mais do que uma obra templária. Era uma obra no coração, de andar no temor, de andar no caminho, de buscar o Senhor com todo o coração. O texto fala: um coração perfeito, ter uma alma voluntária. Samuel teve uma importância singular na história de Israel. Nascimento já é fruto até de promessa, mas
A gente olha para a vida de Samuel, ele mesmo convivendo com os filhos de Eli, não se contamina não. Estando sujeito à má influência, ele continua firme num propósito. E a gente vai ver na vida de Salomão, que Salomão tinha um coração devoto e reto diante do Senhor. Mas quem sabe domingo que vem a gente fala um pouquinho do legado que esse homem deixa. Quem sabe? Eu queria te desafiar nesse momento a pensar: você está treinando sua descendência para coisas grandiosas? Você está atento desde o tempo de preparo? Você tem se permitido ser moldado ou moldada pelo Senhor? Você entendeu a lei do tudo ou nada? Será que nesse momento você olha e fala assim: eu achei que eu estava dando tudo, mas pastor, nessa noite eu quero puxar um manche e botar essa aeronave lá em cima. Eu preciso voos mais altos, eu preciso contemplar coisas, viver coisas que eu não vivi, e eu quero sem medo puxar o manche, porque o que eu estou fazendo para o Senhor é pouco, pouquíssimo, quase que nada. Curve sua cabeça. Eu quero desafiar você nesse momento de oração. Você quer fazer uma entrega total? Você quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Me permita perguntar a você, que ainda não tomou essa decisão, e nessa noite você deseja fazê-lo, dizendo: pastor, eu achei que eu era filho de Deus, mas eu sou criatura, e quero nessa noite me tornar um filho, eu quero a Cristo. Eu quero sim fazer uma entrega total, eu quero que Deus me prepare para aquilo que Ele há de confiar. Eu quero amadurecer para coisas maiores, eu quero ver a obra de Deus na minha vida. Você quer receber a Cristo Jesus? Quantos estão conosco aqui? Alguém na galeria nessa noite falando assim: pastor, estou tomando essa decisão, me rendendo a Cristo Jesus. Onde você está? Você pode fazer um sinal para mim, erguer uma de suas mãos? Alguém lá na galeria dizendo: sou eu, pastor. Não tem acanhamento, é o seu momento com o Senhor. Alguém lá na galeria dizendo: sou eu, pastor. Onde você está? Erga a sua mão. Alguém aqui à minha direita tomando essa decisão nessa noite? Alguém no chat falando: pastor, eu estou entregando minha vida, estou me rendendo. Alguém falando assim: sou eu. À minha esquerda alguém dizendo isso: pastor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero sair daqui selado com o Espírito Santo do Senhor, eu me rendo a Ele. Eu tenho um outro desafio para você. Comece o mais rápido possível, identifique seu chamado, puxe o manche, mas faz uma entrega ao Senhor hoje, que seja uma entrega total, que seja uma entrega total. Você pode dizer: pastor, eu sou imperfeito, eu sou limitado, eu sou mais do que você. Mas você precisa sair daqui com a consciência dos seus erros, e principalmente, se você está fazendo uma entrega total ou uma entrega limitada, uma entrega restrita, uma entrega que não glorifica, é importante você se observar e falar: não, pastor, eu vou sair fazendo uma entrega total. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu queria te desafiar a fazer isso, uma entrega total ao Senhor. Vamos adorá-lo.